e pela tua obra e pelo Evangelho. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor compartilhe conosco a verdade, que a verdade seja exposta sem retoques, que ela seja exposta corajosa e audaciosamente. Pedimos, ó Deus, a audácia do Espírito, a inspiração do Espírito e, acima de tudo, Senhor meu Deus, a grande iluminação do Espírito Santo para que percebamos a grandeza, ó Deus, do ato de Jesus Cristo sobre a cruz, em nome de Jesus. Amém e amém. No domingo passado, nós estivemos expondo aos irmãos o significado de duas expressões bíblicas importantes quando a gente fala que o sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício substitutivo. Naquele lugar era para eu, era para você, era para o mundo inteiro estar recebendo o peso do castigo de todas as suas iniquidades. Mas Cristo assumiu o nosso lugar na cruz, para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele levou sobre si a ira do Pai, e que nós, inclusive, cantamos nessa noite, dando forma musical e estética à nossa fé. Falamos sobre o significado do termo expiação, significando que Jesus pagou o preço da nossa culpa. E hoje nós vamos trabalhar um outro termo muito importante da doutrina da salvação, que é a justificação pela fé. O tema é tão interessante, profundo e de importância capital para a igreja, que nós vamos dedicar dois sermões para falar de justificação pela fé. Mas eu começo dizendo que o sacrifício da cruz de Cristo foi diferente de todos os demais sacrifícios que os romanos, de todas as demais punições que os romanos impuseram sobre criminosos que estavam debaixo da sua autoridade. Houve um acontecimento narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45, que torna o ato da cruz de Cristo um ato único. Diz que desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. E antes que alguém queira confundir isso com um eclipse, não existe eclipse que dure 3 horas. Isso não foi um eclipse, foi a criação reagindo à crucificação do Filho de Deus. O ato foi tão comovente, tão profundo, que o centurião romano que estava comandando o destacamento romano que foi crucificar Jesus no Calvário, olhando para ele, disse: esse certamente era um filho de Deus. Da hora sexta à hora nona houve trevas, como se o sol tivesse fechado os seus olhos, como se o sol tivesse encolhido atrás de algum tipo de constrangimento, para ocultar da terra o seu brilho por 3 horas, do meio-dia, onde o sol brilha no meio do céu, às 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Isso, apenas esse versículo, se não houvesse toda uma história
narrando passo a passo do quadro da crucificação, já seria suficiente para despertar em nosso coração curiosidade, no mínimo. No mínimo, sermos curiosos para com aquilo que estava acontecendo ali. O fato é que 2000 anos após o primeiro advento de Cristo, nós continuamos a celebrar o Calvário e a nos lembrar do sacrifício de Jesus em toda a ceia. Mesmo assim, um leitor da Bíblia desatento pode perder uma ou outra orientação ou narrativa das Escrituras e do Evangelho sobre o quadro da crucificação. Mas, ao que me parece, Deus cuidou para que o sacrifício do seu Filho estivesse vivo na mente do seu povo e jamais fosse esquecido. E é por isso que nós fazemos lembrança do sacrifício de Cristo todas as vezes que partimos o pão e bebemos o cálice em sua memória. Todas as vezes é a cruz que focamos, é na cruz que nós colocamos todo o nosso esforço reflexivo naquele momento para não perder, para não deixar passar nenhum ponto significativo e relevante da crucificação de Cristo Jesus. Todavia, uma boa parte da igreja, embora esteja ciente do evento histórico, do quadro da crucificação de Cristo, ela não está seriamente consciente de tudo o que aconteceu na cruz. Nós não fazemos a menor ideia, nós somos tocados todos os anos por conta da altura da Páscoa, através das películas cinematográficas. A Paixão de Cristo foi talvez a gravação mais contundente e mais forte produzida por Hollywood sobre a cruz de Jesus. E naquele tempo nós choramos, deixamos cair uma lágrima furtiva no meio do filme, muito mais achando que Jesus estava sendo injustiçado naquele momento. Não resta dúvida que ele foi injustiçado, porque foi um julgamento em que o juiz algumas vezes repetiu não ver nele culpa alguma que merecesse a pena capital. A ideia de Pilatos era de dar a Jesus aquela famosa surra romana, que era de 39 açoites, e depois dispensá-lo. Mas não. O fato foi que o sacrifício, a dor de Jesus começou naquela noite e depois foi terminar com o está consumado, quando ele fecha as cortinas da obra da redenção. Todavia, o Espírito Santo vem trabalhando, fazendo uso do sacrifício de Jesus e favorecendo milhões de pessoas ao longo desses 2000 anos. E o mais interessante que nós podemos observar é que nenhuma outra crença, nenhuma outra fé, nenhuma outra religião, como as pessoas gostam de rotular, é tão perseguida quanto o cristianismo. Em diversas palavras, a fé cristã é proibida. Em diversas nações, a fé cristã é totalmente impossibilitada de ser exercida livremente. Por vezes, o cristianismo assume um papel muito mais, digamos, debaixo dos panos, do que um papel
número 1 na sociedade de algumas nações, como a Nigéria, como a Eritreia, como o Afeganistão e outras nações que proíbem o exercício do Evangelho, proíbem que a história da cruz seja totalmente contada para as pessoas ao seu redor. Para os que se perdem, nós estudamos na semana passada, a cruz é autenticamente um ato de loucura, porque que da injustiça sobre Jesus o Senhor pudesse justificar o pecador de toda culpa mediante a fé. É que aqui dentro das 4 paredes do Evangelho, ninguém pode se arvorar em altamente justo, porque tem muitas obras apresentadas, muita caridade feita, muito exercício de misericórdia possa ser invocado em seu favor para a salvação. Não. A Bíblia diz que não vem de obras para que ninguém se glorie. E por isso é um ato de loucura, meus queridos irmãos. Paulo chama isso de um ato de loucura lá em 1 Coríntios. Nós lemos no domingo passado, estudamos as diversas expressões que favoreciam o apóstolo Paulo olhar para a cruz e interpretar como, na maioria do caso das pessoas à sua volta interpretavam, como um ato de loucura. A Bíblia diz que para os que se perdem a cruz é loucura, mas para os que são salvos, diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, eu tomei a liberdade de colocá-lo aqui para quem não tem Bíblia, mas se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo em Romanos capítulo 1, nós vamos nesses 2 domingos transitar pela carta aos Romanos, que é chamada pelos teólogos do 5º Evangelho. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Aqui estão as áreas do versículo que eu gostaria de iluminar para sua informação. Diz o texto: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Diz que o apóstolo Paulo diz que ele não tinha vergonha dessa verdade. Ele não tinha vergonha da verdade máxima exaltada no Evangelho, que é a morte de Jesus Cristo na cruz para a nossa salvação, a morte do inocente que tomou o lugar do culpado na cruz, para nos justificar e nos perdoar de todos os nossos pecados e remover em nossas vidas, em coração, a culpa do pecado. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, é no Evangelho que nós aprendemos a viver uma vida justa, e nós aprendemos o seguinte elemento inicial do Evangelho: isso não é por obras, isso não é por nenhuma atividade religiosa, isso não é pela obediência a um ritual, isso é Evangelho. Quando nós recebemos o Evangelho, nós, juntamente com o Evangelho, recebemos a justiça de Deus sobre nós, que é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, diz o apóstolo Paulo: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Portanto, pelo Evangelho, nós não somente somos justificados pela fé, mas ganhamos da parte de Deus a honra de sermos acolhidos em sua santa família, de modo que já não somos apenas mais criaturas de Deus, mas todos os que têm fé no Evangelho, eles são transformados em filhos de Deus, recebem o espírito de adoção. Não é que você é filho de Deus como Jesus, Jesus é o filho unigênito do Pai, ou seja, da mesma substância. Nós não, nós somos filhos gerados pela fé, nós cremos em Jesus e isso nos foi dado como justiça, para que nós pudéssemos hoje, inclusive, sermos reconhecidos como membros da família de Deus. Isso é uma grandiosa bênção. Isso é uma bênção maior do que nós, de fato, podemos acolher no nosso coração, sermos tratados como membros da família de Deus. Portanto, a história do Evangelho refere-se sobre como Deus satisfez sua justiça em seu Filho Jesus, fazendo cair sobre ele o juízo contra o pecado. Steve Lawson, outro dia, estava dizendo em uma das suas mensagens, e ele disse que você ou comparecerá diante do grande tribunal de Cristo, trazendo Cristo como seu representante, ou você pagará pelos seus pecados com a condenação do inferno, disse ele. Ou nós somos perdoados, acolhidos como membros da família de Deus, justificados por fé revelada no Evangelho, ou nós compareceremos para pagar por todos os erros das nossas vidas, sendo condenados ao inferno de chamas, diz a palavra do Senhor. Portanto, a história do Evangelho se refere em como Deus satisfez a sua justiça em seu Filho Jesus, fazendo cair sobre ele o juízo contra o pecado meu, seu e de toda a humanidade. É por isso que para você ser salvo, você não precisa fazer algo, você precisa crer na cruz, crer naquele ato substitutivo do Filho de Deus na cruz do Calvário para a sua justiça, para que todo aquele que crer no ato sacrificial, no ato substitutivo de Cristo na cruz, seja justificado de toda culpa pela fé. Essa é uma das verdades mais gloriosas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Não havendo quem fosse justo o suficiente para ser sacrificado naquele altar vertical, Deus envia o seu único filho para que possa morrer na cruz do Calvário, e todo aquele que crê nesse ato sacrificial, todo aquele que crê nesse ato da cruz do Calvário em Cristo Jesus, diz a Bíblia, esse homem é salvo. Não é uma questão de você fazer, é uma questão de você crer. E você precisa crer que Jesus Cristo levou sobre si suas culpas, seu pecado, sua condenação, para ser perdoado e ser contado como um filho de Deus em sua casa. Ainda na carta aos Romanos, você está aí no capítulo 1, volte comigo os seus olhos para o capítulo 3 e versículo 22, onde o apóstolo Paulo vai dizer para nós, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não importa se você é pobre, se você é rico,
não importa se você é letrado ou indouto, a verdade é que não há distinção. Todos que quiserem e contemplar a salvação de Deus precisarão crer no ato substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a justiça de Deus nos é outorgada mediante a fé em Jesus Cristo. Diz que esse ato de fé nos justifica, que esse ato de fé remove a culpa, que esse ato de fé tira de nossa ficha corrida os crimes cometidos contra Deus, os claros pecados cometidos contra a divindade são removidos pelo ato de justiça de Deus em Cristo Jesus, punindo em Jesus os nossos pecados, punindo em Jesus os nossos crimes, as nossas más atitudes, os nossos passos maldados são punidos em Jesus. Por isso, creia em Jesus para a sua salvação, sirva a Jesus como um sinal da sua compreensão desse ato substitutivo de Deus em seu Filho Jesus, e todos os dias da sua vida ainda serão poucos para você agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por você em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso não é um ato de merecimento, não é um ato que a gente possa setorizar na sociedade, dizendo, esses recebem, aqueles não estão prontos para receber. Diz a Bíblia, não há distinção, todos podem vir a Jesus, todos podem colocar fé em Jesus, todos podem encontrar a Jesus a remoção da sua culpa pecaminosa. A Bíblia nos diz que nós precisamos crer pela fé, diz que nós precisamos confessar com os lábios e no coração crer que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, e nesse ato de confissão e fé, a Bíblia diz que a salvação acontece, a salvação se processa. Eu me lembro o dia que eu fiz a Santa Confissão, o dia em que eu disse, Senhor, eu sou um pecador, não há solução para minha vida, não há solução para todos os meus pecados, exceto em seu Filho Jesus, e eu recebo pela fé, eu recebo, meu Senhor, os benefícios de teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário em meu lugar. E nesse ato de confissão e crer de fé no coração, diz a Bíblia que você é salvo. Essa salvação é uma salvação que lhe traz certeza ao coração, uma certeza que nós não conseguimos explicar, não há explicação para essa sensação da certeza. Nós só sabemos que fomos perdoados, que recebemos a Jesus pela fé e que o nosso nome foi escrito no mais importante livro do universo, o livro da vida. E naquele 2 de novembro de 1978, está escrito nos anais celestiais que eu fiz a Santa Confissão, que eu recebi pela fé em meu coração, em minha vida, a justiça de Deus mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Recebo a justiça de Deus porque em mim não há justiça alguma. Em você não há justiça alguma, não há nada no qual você possa se amparar, não há nada no qual você possa se escorar para ter a certeza da salvação. Você não pode dizer assim, Deus foi muito comovido com os meus atos de caridade, Deus foi muito comovido com os meus atos de socorro a B, C ou D. Deus foi muito comovido com a minha maneira de agir. Não, Deus não se comove com a sua maneira de agir. Todo o seu movimento, todo o meu movimento, todo o nosso movimento é manchado pelo pecado.
nós precisamos que o Senhor Jesus seja o nosso mediador, que o Senhor Jesus faça essa mediação entre nós e o Pai, sem a qual ninguém pode chegar diante de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o único mediador entre o pecador e o Pai, Cristo Jesus, o Senhor, Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Essa é uma doutrina central do Evangelho, é que não havendo em nós justiça própria, Deus nos outorgou a sua justiça, através da fé em Jesus, através da fé no sacrifício de Jesus. Portanto, em nome de Cristo, o Salvador, mova-se em fé, que o Senhor lhe dê fé ao ouvir essa noite a pregação do Evangelho, e você se mova na direção de servir ao Senhor de todo o seu coração. Romanos capítulo 3, versículo 26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu creio em Jesus, eu creio no Senhor, eu tenho fé em Cristo Jesus, eu tenho fé que o Filho de Deus se fez homem para morrer por meus pecados na cruz do Calvário, e que não haveria possibilidade nenhuma de eu me salvar se não fosse por esse martírio, por esse ato de sofrimento sacrificial de Cristo Jesus na cruz. Eu estaria completamente perdido. Diz que Ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quer dizer, Ele remove a culpa do seu crime. Não é que você deixou de ser um criminoso, não, você é uma pessoa que comete pecados, nós somos pecadores, mas a única diferença é que nós somos pecadores perdoados, nós somos pecadores cuja mente e o coração foram abertos para Jesus. Nós somos pecadores diante dos quais, dos nossos olhos, Jesus foi posto, morto, crucificado, e isso para nós, meus irmãos, é confortador, e essa fé nos justifica, essa fé remove a culpa. Eu peço a Ele: Senhor, tira de mim todo mal, e Ele remove todo mal. Aliás, Ele nos ensinou a orar assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós, meus queridos irmãos, estamos a todo tempo tropeçando. Se não é no falar, é no pensar; se não é no falar e no pensar, é no agir. E, portanto, a nossa salvação não poderia estar baseada em nossos próprios atos de justiça, porque nós fazemos aquilo que é mal, nós estamos sempre fazendo opções pecaminosas, naturais, carnais, que não glorificam a Deus, comentários que não deveríamos fazer. Nós estamos sempre envolvidos com o pecado em alguma medida, mas precisamos ser justificados. Eu não quero partir dessa vida para enfrentar o tribunal de Deus sozinho, porque sozinho eu sou um pecador, um terrível agressor do coração, da pessoa e dos ensinamentos de Jesus. Mas eu quero comparecer diante do tribunal, acompanhado do advogado, supremo advogado, que é Cristo Jesus. Filhinhos, disse o apóstolo São João, eu vos peço que não pequeis, todavia se pecardes, sabeis que tendes
um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo. E eu compareço com Ele, e Ele me justifica dos meus crimes, dizendo: Pai, eu paguei pela salvação desse terrível pecador. Pai, eu paguei pelos crimes que ele cometeu. Pai, eu derramei meu sangue por ele, e ele creu. No dia 2 de novembro de 78, quando ele ouviu o Evangelho pela primeira vez na vida dele, ele creu, Pai. E ao crer, ele assumiu o meu lugar na eternidade e no juízo de Deus. No tribunal do Senhor, naquele supremo tribunal final que a Bíblia Sagrada diz que ao homem está reservada a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Pois é, eu quero comparecer diante desse juízo acompanhado, com Jesus sobre a minha vida, com Jesus ao meu lado, com Jesus como meu grande justificador, porque Ele é o justo que me justifica. É a fé em Jesus que tira de sobre a minha vida toda a culpa. É a fé em Jesus que me conduz, meus queridos irmãos, a uma postura de eterna salvação. Agora eu quero convidá-los para que nós leiamos a Bíblia Sagrada lá na carta aos Romanos, capítulo 4, versos de 1 ao 9. Gostaria que você virasse as páginas da sua Bíblia para Romanos capítulo 4, versos de 1 a 9, que diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Meus queridos, ele começa utilizando esse emblema bíblico que é Abraão, dizendo que Abraão não fez nada de especial, não tem nenhuma obra pessoal para que fosse justificado. Ele foi justificado unicamente mediante a fé. Ele creu e aquilo lhe foi imputado como justiça. A fé lhe foi atribuída como justiça, diz lá em Romanos capítulo 4 e versículo 5. E no final desse conjunto de declarações do apóstolo Paulo, que nós vamos ver um pouco mais demoradamente, ele termina com o salmo que nós iniciamos o culto nessa noite, o Salmo 32, quando Davi chama de bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Que bom é poder olhar